O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje é um evangelho bonito, onde temos algumas ações acontecidas. Podemos olhar o evangelho em 3 pontos no dia de hoje. O primeiro ponto, o chamado do publicano, identificado como Levi ou Mateus. Aqui nós podemos trabalhar a vocação também de Mateus, que é chamado por Jesus para segui-lo. Jesus, a princípio, não olha em Mateus aquilo que era nele discriminado na sua época, como coletor de impostos, mas olha em Mateus a possibilidade, o potencial que ele tem, como de fato na sua vida assim ele o teve. Mateus está entre um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus, um dos 12 apóstolos de Cristo, e é o escritor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. Em hebraico, o mesmo que Matias ou Matatias, significando presente de Deus ou dom de Deus. De acordo com o seu próprio evangelho, seu nome original era Levi, filho de Alfeu, e foi chamado por Jesus junto ao mar da Galiléia, como ouvimos, em Cafarnaum, quando trabalhava como publicano a serviço de Herodes Antipas. Era fariseu e publicano, ou seja, cobrador de impostos, juntamente a classe muito odiada na época de Jesus, por cobrarem encargo dos judeus para serem entregues às autoridades romanas. E no evangelho de hoje, nós temos a graça de ouvir o chamado do Levi, do publicano Mateus. Depois, o segundo ponto, o momento no evangelho de hoje, é Jesus com os discípulos. Ele entra na casa de Mateus, que está rodeado de seus colegas. O terceiro ponto, a ser refletido, os fariseus que criticam a Jesus e ele que responde. Os fariseus que criticam a Jesus quanto à sua posição de estar sentado à mesa de um pecador, ou rodeado de pecadores. E Jesus que traz esta belíssima resposta para nós nos dias de hoje. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E ainda continua: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. É muito oportuno o evangelho de hoje, por vários motivos. E Jesus vem trazer estes motivos. Jesus, como bom pastor, ele não está a olhar em nós apenas o nosso pecado, mas está a olhar o nosso coração, tantas vezes desejoso em acertar, em caminhar certo, mesmo diante das nossas fraquezas. É por isso, acredito eu, que Deus não condena o pecador, mas perdoa o pecado e acolhe o pecador. Jesus hoje, em relação aos maus olhares dos fariseus, vem dar uma resposta, que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. É igual aquela passagem, onde Jesus diz ser o bom pastor, que tem capacidade, condições de deixar as 99 ovelhas e ir atrás daquela perdida. E ao deixar essas 99 ovelhas, no evangelho de hoje nós vemos
este Jesus que age com esta misericórdia, Deus tudo pode fazer, menos deixar de nos amar. Ao deixar as 99 ovelhas, Jesus encontra esta ovelha perdida. Mateus, o escritor do Evangelho, o evangelista, o apóstolo, um homem que se tornou grande para a nossa igreja, para o mundo, para a sociedade. Depois, o próprio Jesus vem dizer, em relação à dureza do coração dos fariseus, que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus, para os doentes, para os fracos, para os frágeis, tem uma misericórdia. Mesmo diante da abundância de pecado, como nos faz lembrar a palavra, aonde abunda o pecado, superabunda a misericórdia. É a misericórdia de Jesus. Mas digo uma coisa para você neste momento. Se você for este Levi, o Mateus, se você for este pecador, ou os pecadores que sentavam à mesa do Senhor, ao sentar à mesa do Senhor, é necessário, mesmo diante dos pecados, aquilo que eles tinham, um coração desejoso em acertar, um coração que estava pronto para se converter e para mudar de vida. Que Jesus possa, na sua infinita bondade e misericórdia, olhar por cada um de nós e que nós possamos, no dia de hoje, tomar esta decisão de mudança de vida. Usufruir, abusar, buscar esta misericórdia que nos é oferecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.